Nessa noite de hoje eu gostaria de falar também sobre o Natal, mas eu vou usar um outro texto da Bíblia Sagrada que fala sobre o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim o texto: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, o rei Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu primogênito, o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que o ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Queria dizer a você que nessa noite de hoje nós estamos aqui reunidos para celebrar o Natal, né? E numa festa como o Natal a gente sempre come comida gostosa, comida bonita, e sempre a gente tem pessoas amigas, pessoas convidadas participando aqui junto conosco. E esse texto que nós lemos trata de um assunto bastante específico que eu gostaria de compartilhar com todos vocês aqui hoje à noite. Primeiro, o nascimento de Jesus foi diferente de todos os outros nascimentos que já existiram na história da humanidade. O nascimento de Jesus foi completamente diferente. Ele cumpriu várias profecias da Bíblia Sagrada, mostrando assim que ele era o Messias prometido, o Filho de Deus que viria ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. A palavra de Deus nos diz que desde o princípio do Velho Testamento, desde o princípio, lá no livro de Gênesis, Deus já havia apontado que o Messias, o Salvador, viria
para salvar aqueles que crescem nele. Esse texto que nós acabamos de ler fala do nascimento de Jesus. E você sabe que o nascimento de Jesus, ou o Natal, digamos assim, é celebrado em todo canto do mundo. Não é só uma celebração realizada pelos cristãos, mas nós cristãos nos aproximamos dessa celebração com o objetivo de louvar a Deus por causa do nascimento do seu Filho, que ele nasceu para nos salvar. E tudo isso aconteceu para que se cumprissem as profecias do Velho Testamento que já apontavam para a vinda do Salvador. Dentre algumas profecias, eu vou citar algumas que eu sei que vocês se lembram ou conhecem, mas vou citar algumas só para a alusão do texto e também para exemplo do que nós estamos falando aqui. As principais profecias que tratam do cumprimento do nascimento de Jesus, dentre elas nós temos, por exemplo, o fato que Jesus nasceu de uma mulher virgem. Se é novidade para você, hoje você vai ficar sabendo que Jesus nasceu de uma mulher virgem. Todos nós aqui somos maduros, homens e mulheres adultos. Para que uma criança nasça, tem que haver a participação de um homem e de uma mulher. No caso de Maria, a Bíblia Sagrada nos ensina que Maria estava prometida em casamento, mas ainda não havia consumado esse casamento com José. E a Bíblia Sagrada nos ensina que o Espírito Santo de Deus veio e deu a Maria essa oportunidade de ter um filho. E a Bíblia Sagrada nos diz que foi um milagre da parte do Senhor. Queria que você soubesse que milagres acontecem. Milagres acontecem e Deus faz coisas acontecerem porque Ele ama aqueles que o amam. Deus ama a todos. Vamos deixar bem claro. Deus ama a todos. Mas Ele tem um cuidado todo especial por aqueles que são seus filhos. Minha esposa e eu tivemos 2 filhos e agora também temos 2 netos. Eu já falei sobre isso em outra ocasião. E pelos netos da gente, pelos filhos da gente, a gente sempre tem um cuidado especial. A gente pode amar e cuidar de todas as criancinhas do nosso bairro e ter uma alegria muito grande com todos. Mas para os nossos filhos e nossos netos, todos os pais têm um cuidado especial. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus nasceu de uma mulher virgem. E isso foi em cumprimento à profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Também a Bíblia Sagrada nos diz que o local onde Jesus nasceu foi um local todo especial. Quando meus filhos nasceram na nossa cidade e a gente escolheu a maternidade para onde eles foram e a gente fez todos aqueles planejamentos. No caso de Jesus, a coisa foi um pouco diferente. A Bíblia Sagrada nos diz que não havia lugar para eles. Não havia lugar para Maria ter a criança, não havia lugar para um lugar tranquilo, sossegado, onde a criança pudesse nascer. E a Bíblia Sagrada diz que foi em Belém esse lugar aonde o Senhor Jesus nasceu. Diz assim, a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que e tu, Belém, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esse versículo de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, não somente diz que Jesus nasceria em Belém da Judéia, mas também diz que Jesus é desde o princípio da eternidade.
E está de acordo com aquilo que nós lemos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Queria que você soubesse que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não é um anjo, Jesus não é uma criatura celestial, Jesus é o Filho de Deus, 100% homem, mas também 100% Deus. Existem muitas pessoas que dizem que Jesus era um anjo, Jesus era um extraterrestre, Jesus, muita coisa. Mas eu queria que você soubesse que a Bíblia Sagrada nos ensina que Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele tinha que nascer em Belém da Judéia. Não somente isso, mas ele também tinha que ser da linhagem de Davi. Quem era Davi? Davi foi o rei de Israel. A Bíblia Sagrada nos conta lá no Velho Testamento que Davi era o rei de Israel. E as profecias do Velho Testamento apontavam para o nascimento de Jesus vindo da linhagem de Davi. Jesus tinha que vir da descendência de Davi, do rei Davi. Ele não somente nasceu de uma virgem, não somente nasceu em Belém da Judéia, não somente veio da linhagem de Davi, mas a gente também aprende que o seu nome também seria chamado Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. O mesmo texto de Isaías 7,14 diz: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus é Deus conosco. Aonde quer que você esteja assistindo ou participando, eu queria que você se lembrasse que Jesus é Deus com você. E em momentos difíceis na sua vida, eu gostaria que você se lembrasse que Deus, ele tem uma maneira especial de tratar com você por meio de Jesus Cristo. Busca o Senhor Jesus e ele vai ajudar, vai lhe orientar. Mas a palavra de Deus também nos ensina que depois do nascimento de Jesus, José e Maria também iriam fugir para o Egito. E o texto do Velho Testamento nos ensina que Deus chamaria Jesus do Egito para voltar para a sua terra. E você sabia que isso se cumpriu? Está escrito na Bíblia Sagrada. Veja o que diz aqui na Bíblia. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque o rei Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha, todas essas profecias que nós lemos aqui na Bíblia Sagrada apontam para o fato de que há credibilidade nas Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e nós podemos crer. Todas as profecias que apontam para o Senhor Jesus Cristo, elas se cumpriram, dando comprovação de que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de historinhas, a Bíblia não é um livro, uma enciclopédia de assuntos. A Bíblia trata sobre a salvação, é a história da salvação daqueles que creem em Deus. E nessa noite eu queria que você pensasse sobre esse assunto. A história que nós lemos aqui, de Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20, essa história trata de alguns personagens.
hoje aqui no nosso meio nós temos alguns personagens ilustres, né? Pessoas, vocês aqui são nossos convidados de honra, por isso vocês são convidados ilustres e pessoas que moram no nosso coração. Esses personagens da Bíblia Sagrada, eu gostaria de fazer menção a alguns desses personagens dessa história que nós lemos no capítulo 2, de 1 a 20. Nós encontramos os anjos, nós encontramos os pastores, nós encontramos César Augusto, o imperador romano, nós encontramos José, Maria e o menino. E eu gostaria de trazer algumas observações sobre esses personagens. Sabe que às vezes a gente lê a Bíblia, lê um texto várias vezes e às vezes passa por cima desapercebido certas coisas, certas nuances que às vezes a gente nem se apercebe. Nessa noite eu queria falar com você sobre estes personagens. O primeiro personagem que eu gostaria de falar é César Augusto. A história desse homem foi uma história marcada por derramamento de sangue. Um homem que, para manter o Império Romano, ele teve que derramar sangue inocente e fazer muitas coisas. Mas eu queria que você soubesse que mesmo a história dos homens está sob a história de Deus. Em outras palavras, Deus tem domínio sobre a história da humanidade. E o texto aqui nos diz que quando César Augusto decidiu fazer um recenseamento, todas as pessoas tinham que voltar para a sua cidade para serem recenseados. E você sabia que fazendo isso, César Augusto estava inconscientemente cumprindo a vontade de Deus. Porque, fazendo isso, José e Maria tinham que ir para Belém da Judéia, aonde Jesus nasceu. E assim se cumpriu a profecia de que Jesus tinha que nascer em Belém, na cidade do rei Davi. Queria que chamasse sua atenção para lembrar que mesmo os acontecimentos mundiais estão debaixo da provisão, debaixo da orientação e debaixo do domínio de Deus. A história não está à revelia, correndo como se ninguém tivesse controle. Deus tem controle da história da humanidade. E isso inclui a minha vida e a sua. Isso inclui a minha vida e a sua. Eu fico muito feliz que a minha vida está debaixo da guarda de Deus. Porque eu sei que Deus cuida de mim. E eu sei que Deus cuida de você também. César Augusto, mesmo inconsciente, ele estava assim, cumprindo a vontade de Deus. A outra coisa que nós aprendemos aqui é sobre os pastores. Quem eram os pastores? Os pastores cuidavam das suas ovelhas. E por viverem no campo, viverem no meio do campo, junto das suas ovelhas, possivelmente pessoas que não cheiravam bem, possivelmente homens que não tinham um bom trato, não vestiam uma roupa bonita como vocês estão vestindo hoje. Mas foi exatamente a pessoas humildes que o anjo de Deus apareceu. O anjo de Deus não apareceu ao rei Herodes. O anjo de Deus não apareceu aos sacerdotes da época. O anjo de Deus apareceu a homens humildes que estavam lá no campo, cuidando das suas ovelhas. Homens humildes e que possivelmente cheiravam mal. Mas foi a eles que o anjo de Deus apareceu. E a Bíblia Sagrada diz que esses anjos anunciaram o nascimento de Jesus àqueles homens,
Deus se revela aos humildes. E a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é: será que nós somos pessoas humildes? A Bíblia Sagrada diz que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Será que nós somos pessoas humildes? Humildes de espírito, humildes de coração? Ou será que nós somos pessoas orgulhosas, presunçosas, cheias de si e tratamos as outras pessoas com desprezo? Falamos de César Augusto, que cumpriu a vontade de Deus, mesmo inconscientemente. Falamos dos pastores, que eram pessoas humildes, a quem Deus se revelou. E agora nós aprendemos também no texto que nós lemos, lá no versículo 12, diz que Jesus nasceu numa manjedoura. E você sabe que a manjedoura é um lugar limpo, cheiroso, bonito, todo bem limpo, não é verdade? Não. O que é uma manjedoura? É um lugar onde você cria seus animais. Você tem seus bois, seus cavalos, suas ovelhas. É um lugar onde os animais fazem suas necessidades ali, onde se encontram. E foi exatamente ali, naquele lugar, que Jesus nasceu, numa manjedoura. Queria que você parasse para pensar que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu no lugar mais humilde possível e possivelmente muito sujo. Foi lá onde o Senhor Jesus nasceu. O Rei dos Reis nasceu num lugar assim. Mas a Bíblia Sagrada nos ensina que, agindo dessa maneira, ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo para mostrar, nos ensinar a sermos humildes. O Rei dos Reis nasceu numa manjedoura. No livro de Filipenses, capítulo 2, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem muita gente que diz que jamais vai curvar os joelhos diante do Senhor Jesus. Eu mesmo conheci uma pessoa que disse isso. Uma pessoa com quem eu trabalhava me disse uma certa vez: eu jamais dobrarei os meus joelhos a Jesus. E eu disse a ele: talvez você vai ser o único homem na história da humanidade que jamais fará isso. Porque a Bíblia Sagrada diz que todos nos céus, na terra e embaixo da terra vão curvar os joelhos diante de Jesus e confessar que Ele é Senhor. Jesus é Senhor nos céus e na terra. E falamos de César Augusto, falamos dos pastores, falamos que Jesus nasceu numa manjedoura e agora nós vamos falar sobre os anjos. No versículo 13 e 14 diz que esses anjos louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus. Hoje nós estamos reunidos aqui para louvar a Deus, agradecer a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo. Eu estou muito agradecido porque Jesus nasceu para me salvar dos meus pecados. Se não fosse o Senhor Jesus, eu estaria condenado. Todos nós estaríamos. Mas eu estou falando de mim. Eu estaria condenado. Quantas e quantas vezes eu quebrei a lei de Deus, desobedeci, menti, desobedeci a meu pai, a minha mãe,
não amei a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Quantas e quantas vezes eu tive maus pensamentos, falei o que não devia, desejei o que não devia, e por conta disso a palavra de Deus diz que eu quebrei a lei de Deus, e por isso eu devia ser condenado. Mas o amor de Deus por cada um de nós foi tão grande que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para pagar pela minha salvação. Quem nele crê será salvo, é o que diz a Bíblia Sagrada. Mas quem não crê já está condenado. Não será condenado, já está condenado. Está escrito em João 3,18. Veja você mesmo. A Bíblia Sagrada nos ensina que esses anjos vieram, pararam em cima do lugar onde Jesus havia nascido, e ali uma multidão de anjos louvaram a Deus, dizendo glórias a Deus nas alturas, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glórias a Deus, porque a promessa de Deus foi cumprida. Jesus nasceu para nos salvar. Tem muita gente que pensa que no Natal nós apenas celebramos troca de presentes, uma roupinha bonita, um Papai Noel. Tudo isso é bonito, é legal. Tem uma árvorezinha de Natal, faz parte da tradição de celebração de Natal, mas nada disso tem a ver com o real significado do Natal. O Natal é o nascimento de Jesus, que nós celebramos e agradecemos a Deus porque Ele nasceu para nos salvar. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Todas essas outras coisas, uma comidinha gostosa, um ponchezinho legal, um suco bem legal, tudo isso é só acessório, é extra. O ponto principal é que Jesus nasceu para nos salvar. E os anjos louvaram a Deus por isso. Agora eu queria, chegando já para o fim, eu queria tratar sobre Maria, José e sobre essa criança chamada Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que Maria, ao ver todas essas coisas acontecendo, ela guardou as palavras e meditando-as no coração. Maria era uma mulher que confiava em Deus e guardava a palavra de Deus no seu coração. Ela não somente fazia isso, mas o texto diz especificamente que ela meditava, ela estudava, ela pensava, refletia sobre o ensino da palavra de Deus. E vocês que são mulheres que estão aqui, é uma palavra específica para vocês, mas também para os homens, para todos nós. Todos nós devemos guardar no coração essa palavra de Deus e meditar sobre o que ela nos ensina. Maria obedecia ao Senhor. E essa é a prova de que ela era uma mulher que amava a Deus e confiava em Deus. Mas também nós lemos no texto sobre José. José estava prometido em casamento, junto com Maria, um ao outro, de se casarem. E a Bíblia Sagrada diz que quando José soube que Maria estava já grávida, antes de terem coabitado, ele planejou deixá-la secretamente. A Bíblia Sagrada diz isso claramente. Mas você sabe que José era um homem obediente que amava a Deus. E a Bíblia Sagrada nos ensina que quando ele ponderava nestas coisas, um anjo do Senhor apareceu a ele e disse: não temas tomar Maria como tua mulher, porque o que nela foi concebido é do Espírito Santo. E você sabe o que foi que José fez? Obedeceu. José obedeceu a palavra de Deus. Todas as vezes que nós obedecemos a Deus, há bênçãos incomparáveis, há bênçãos sem medida,
a palavra de Deus promete que todo aquele que guarda no seu coração a palavra de Deus, Deus abençoa aquela pessoa. No Salmo 37 está escrito isso, você pode ler, que todos aqueles que se agradam de Deus, Deus tem prazer em abençoar aquela pessoa. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa para perguntar a você se você tem sido uma pessoa que tem obedecido a Deus. É o momento de a gente parar para refletir sobre isso. Se você tem obedecido a Deus. Obedeça ao Senhor e você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida. Mas nós também aprendemos que Maria guardava no seu coração e meditava nas palavras de Deus. José era um homem obediente, mas agora nós também aprendemos sobre essa criancinha, o Senhor Jesus, que nasceu, que era uma criança única, sem igual. Jesus nasceu para nos dar a salvação. Essa criança nasceu para buscar e salvar o que estava perdido. A Bíblia diz aqui, diz em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. E também em João 3,16, um versículo muito conhecido, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, seja condenado e vá para o inferno, mas tenha vida eterna. E essa foi a razão por que Jesus nasceu. Jesus nasceu para nos salvar. Nessa noite estamos aqui reunidos, louvamos a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo, e eu gostaria que cada um de nós pudesse pensar sobre essa história que nós lemos, aprendemos, meditamos hoje à noite, né? A história do nascimento de Jesus, uma história lida tantas vezes, uma história conhecida, celebrada em tantas partes do mundo, mas que cada um de nós precisa apropriar-se dessa história, tomar para si e aplicar em sua vida estes princípios que nós aprendemos, né? Que princípios como os de Maria, de José, de que Jesus nasceu para nos salvar. Estes princípios nós precisamos aplicar em nossas vidas, precisamos aprender e praticar em nossas vidas. E eu queria então terminar só essa leitura, essa conversa que nós tivemos hoje, né? E lembrar a cada um de vocês, busquem a Deus, glorifiquem o nome de Deus e louvem a Deus pelo nascimento do seu Filho Jesus Cristo, porque Ele nasceu para nos salvar. Vamos concluir com uma oração? Senhor, obrigado, porque Jesus nasceu para nos salvar. E muito obrigado porque a Tua palavra nos diz que, por meio de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Quem nele crê, recebe perdão, vida eterna. E a Tua palavra também nos diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque Jesus é o nosso Salvador. Agora, Senhor, também nos lembramos nesse momento de tantas pessoas ao redor do mundo que não conhecem Jesus, que nunca tomaram uma decisão ao lado de Jesus, que nunca o invocaram para que fosse o seu Salvador. E nessa noite nós oramos por cada pessoa, cada um deles, pedimos a Tua intervenção para a vida dessas pessoas espalhadas aí pelo mundo afora, pessoas que não Te conhecem. Nós oramos e pedimos que o Senhor abra o coração dessas pessoas para que vejam que Jesus é o cumprimento de todas as profecias da Bíblia Sagrada e que Ele nasceu para nos salvar. Muito obrigado. E junto com os anjos, nós louvamos o nome do Senhor pelo nascimento de Jesus Cristo.
E é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém.